37 minutos, confirmando o tempo estável na capital mineira e certamente na região metropolitana. Aqui no Rádio Esportes, a partir de agora, com a fera Emerson Pansieri, tudo, absolutamente tudinho do Cruzeiro, Pansieri. Um abraço pra você, show de bola Milton Naves, Júnior Brasil, ouvintes do Rádio Esportes. Hoje um dia de trabalho na Toca da Raposa 2. Confirmando 11 horas 38 minutos, os jogadores do Cruzeiro se reapresentaram às 9 horas e eu coloquei na manchete pré-temporada, porque na verdade é uma intertemporada maior se você for olhar em consideração da pré-temporada que o Cruzeiro teve com aquele término do Campeonato Brasileiro da Série B e o início do Campeonato Mineiro Estadual. Foi uma pré-temporada curtinha na preparação do Cruzeiro, que teve ali o início com o técnico Felipe Conceição, filosofia de trabalho, e agora esse momento de colocar a casa no lugar, ajeitar o Cruzeiro para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, torcida celeste que está na expectativa do nosso Wellington Campos, sempre em cima da informação no que diz respeito a assuntos relacionados à CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, que deve divulgar hoje a tabela da Série B. O Cruzeiro sabe, vai começar fora de casa. Partida contra o Confiança, Arena Batistão, Sergipe, na vida do Cruzeiro, para começar, quem sabe, com um resultado positivo, com o pé direito, essa competição cheia de expectativa, que é a volta à elite do futebol brasileiro. Vamos esperar então se vai ser no dia 28 ou se vai ser no dia 29 essa estreia do Cruzeiro na competição. Até lá, tempo suficiente para o Felipe Conceição arrumar esse time do Cruzeiro. Será que ele vai mexer na parte tática? Será que ele vai fazer alguma outra coisa? Daqui a pouco vou perguntar pro Júnior Brasil, eu quero saber a opinião dele nesse tempo de trabalho. Mas quem também está na Toca da Raposa e feliz da vida é o Charles Costa, fisioterapeuta do Cruzeiro, ele que foi chamado, convocado para a seleção brasileira para representar inclusive o Clube Celeste nesta empreitada na Copa América. Prazer recebê-lo aqui na Itatiaia. Parabéns, Charles Costa. Acho que é um motivo de muita satisfação para você essa convocação para a seleção brasileira. Olá, Emerson Pansieri. Pois é, mais uma vez terei a oportunidade de servir a seleção brasileira e neste momento integrando a comissão técnica da Copa América, que será agora disputada em junho e julho próximo, né? Aproveito para agradecer a confiança da CBF e do Cruzeiro, que permitiu viver esse momento tão especial da minha carreira. A Copa América que vai acontecer na Argentina e na Colômbia entre os dias 14 de junho e 10 de julho. E você vai se apresentar na Granja Comari no dia 9 de junho para os trabalhos com os atletas da seleção brasileira. Aproveitando esse assunto, eu queria que você explicasse, Charles, a diferença que é trabalhar no clube e na seleção. Dá para fazer essa diferenciação? Então, existem similaridades e também diferenças marcantes entre o trabalho no clube e da seleção. As similaridades estão relacionadas ao alto nível de profissionalismo, cobrança e dedicação exigidas no dia a dia. Enquanto as diferenças estão relacionadas às modalidades das competições, né? Então são sempre tiros curtos e muito intensos, e também a composição do elenco, que é formada por atletas de várias partes do mundo, com demandas muito distintas, que por si só é um grande desafio para todos nós da comissão técnica. Estamos entrevistando o Charles Costa, fisioterapeuta do Cruzeiro. Ô Charles, sobre esse início de ano do Clube Celeste em relação à sua área da fisioterapia, qual que é o balanço que você faz? Como é que você avalia o que vem sendo feito pela fisioterapia do Cruzeiro até agora no clube? O CARI e a fisioterapia tem motivos para comemorar. Nós recebemos investimentos importantes, o que permitiu a melhoria ainda maior do nosso aparato tecnológico do setor, e estamos continuamente reduzindo ano a ano, né, a quantidade de lesões por meio de um trabalho preventivo, multidisciplinar, muito bem estabelecido. E também agora nós iniciamos as obras da área de recuperação, a gente chama de área de recovery, que nos auxiliará muito na recuperação dos atletas durante essa maratona de jogos. E daqui pra frente serão muitos jogos, né, Charles? O Cruzeiro que vai ter a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro começando no fim do mês, dia 28 ou dia 29 batendo a porta aí, esse confronto contra o Confiança fora de casa. Qual que é a importância de uma espécie de intertemporada começando nesta quarta-feira, no intuito de ter o melhor dos atletas para a sequência do ano, Charles?
Bom, a intertemporada ela é importante para ajustar alguns processos, né? E nos permite tempo para pensar e agir, especialmente na correção dos déficits e desequilíbrios musculares causados por anos atípicos, como o ano da pandemia, e a melhor também investigação dos novos atletas contratados para essa temporada. Ô Charles, obrigado por nos atender aqui na Itatiaia e sucesso para você na seleção brasileira que conquiste essa Copa América. Muito obrigado, feliz por representar os cruzeirenses e os mineiros na seleção brasileira. Um grande abraço e até breve. Outro para você, Charles Costa, é um profissional extremamente capacitado nesse quadro de fisioterapia do Cruzeiro, trabalha com o Eduester também, Lopes. É uma área que o Cruzeiro é muito bem servido com profissionais que querem o melhor da forma física dos atletas, e a fisioterapia anda junto com o departamento médico, com a comissão técnica, com a preparação física. No último sábado ouvimos o Ronaldo Torres falando desse trabalho que vem sendo desempenhado na Toca da Raposa, e é fundamental a fisioterapia para tirar dor, para evitar algum tipo de lesão, e esse trabalho todo também em conjunto com a fisiologia do Cruzeiro. Charles Costa agora representando o Clube Celeste na seleção brasileira. Sorte para ele, para a gente falar então sobre esse trabalho na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro voltando a essas atividades, e o Felipe Conceição, ele, naquela linha que ele já tinha comentado pós-clássico contra o América, o Cruzeiro vai fazer readequação no elenco, vai mexer no elenco, e isso tá na cara. Trouxemos ontem a informação do Thiago, jovem atleta, jogador que tem 31 partidas pelo Cruzeiro, 3 gols marcados. No ano passado teve interesse do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense consultou o Cruzeiro para levar o Thiago embora. Na ocasião, o Luiz Felipe Scolari bateu ali a mão na mesa e falou: não, Thiago não leva não, deixa o garoto aí que a gente precisa dele. E um outro atleta também que pode deixar o Cruzeiro, Paulo, 19 anos. Curiosamente, o Paulo e o César eram titulares na base do Cruzeiro. O Everton era jogador reserva. Só que aí o Paulo teve uma espécie de lesão muscular antes de começar o Campeonato Mineiro, enfim, teve que trabalhar essa questão, também trabalhar a questão psicológica, perdendo o avô. E aí o jogador pode ser emprestado, sinal eletrônico marcando 11h45. Júnior Brasil, nessa linha de readequação, perder 2 jogadores jovens para ganhar bagagem, maturidade. O que você tem a dizer disso, Brasil? Um abraço. Um abraço, grande abraço, Pansieri, Milton, amigos e amigas. Um absurdo com relação a essa questão do Paulo. Um absurdo, não dá para entender. Primeiro que a dupla titular na base, você sempre falou, já nos noticiários, destacou, Paulo e César. O Everton é mais novo, não é que ele não tem qualidade, mas ainda não está pronto. O Paulo tem mais qualidade e o Paulo está mais pronto que o Everton, então não dá para entender. E no clássico isso ficou evidente, o garoto não foi bem. E o Paulo, quando eu me lembro, ele fez um jogo e foi até o melhor em campo. E aí você vai emprestar o Paulo, sabe, a sensação, isso assusta um pouquinho, é uma sensação de que alguns jogadores, principalmente da base, eles não têm espaço conforme o empresário. Se não é um empresário que é querido pela diretoria, um abraço, empresta, e aí é o Cruzeiro se distanciando de um patrimônio. Aí você fica com o Brock e não coloca o Paulo numa vitrine, não dá para entender. E tanto eu vejo razão na minha fala, é que o Cruzeiro há pouco tempo, por uma bobagem, e esse é o termo, liberou jogadores, e entre eles o Pedro Bicalho. Sabe o que aconteceu, Pansieri? O Cruzeiro rasgou milhões. Porque onde que tá o Pedro Bicalho? Já jogou no Palmeiras, classificado, campanha invejável na Libertadores, tá lá no banco. Quem garante? Tem alguém aqui em sã consciência que fala que daqui a 1-2 anos, o Pedro Bicalho, com tanta gente lá no Palmeiras, Felipe daqui a pouco aposenta, já tem o Gabriel Menino, esse rapaz, o Pedro Bicalho, que o Cruzeiro deu pro Palmeiras, não venha valer meia sede da Timbiras. 20 milhões? Tem potencial para isso. Então o Cruzeiro tá com uma política que não tá assim, nem um pouquinho correta. E vou te falar, outros jogadores, em função do distanciamento do Cruzeiro com alguns empresários, podem ir embora. O Cruzeiro, inclusive, adotou uma política tida como revolucionária. Vamos tirar o sub-20 da toca. Já tá tendo problema, porque os meninos não conseguem gerir essa independência, e aí algumas coisas já começam a acontecer que não são devidas, porque não tem a tutela, a disciplina do clube, inclusive até com relação à questão que eles falam aí,
de aluguel. Ou seja, o Cruzeiro está indo para um caminho que precisa reavaliar. Messinho, Pedro Bicalho e agora Paulo. Espero que acordem para que isso não seja uma política vigente no clube, que é rasgar dinheiro. Pois é, então vamos esperar também, viu, Júnior Brasil? Show de bola, Milton Naves, se o Cruzeiro, neste período de intertemporada, vai também contratar. Porque se tem jogador saindo, jogador deixando o clube, no caso, seria um zagueiro e um atacante, o Cruzeiro precisa olhar para a questão que é a Série B do Campeonato Brasileiro, que é uma competição difícil, complicada. Matheus Pereira concedeu entrevista falando sobre essas dificuldades. Cruzeiro não estava preparado, vamos colocar assim, para o ano passado, mas agora já vivenciou a Série B, sabe que é só jogo difícil, é só pedreira e precisa então de uma equipe qualificada nas mãos do técnico Felipe Conceição.